Muito bem, bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor Ramsés Magno, professor de História, e como tema desse mini documentário teremos o Maranhão no contexto da Era Vargas. Para uma melhor compreensão do período varguista, faz-se necessário retornarmos ao cenário dos anos de 1920, este que é um dos períodos mais agitados da história republicana brasileira. Em especial, temos o ano de 1922, com importantes acontecimentos que terão uma grande repercussão na história do Brasil. Primeiramente, destacamos que o movimento operário, em julho de 1917, havia deflagrado a primeira greve geral do Brasil. Inspirados em ideias anarcossindicalistas, conseguiram parar a indústria e o comércio por 30 dias. Tudo isso no contexto da Primeira Guerra Mundial. Essa politização do movimento operário brasileiro levou à fundação do PCB, Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Um segundo destaque para esse ano foi a Semana de Arte Moderna, que procurou abolir os padrões estéticos acadêmicos tradicionais e, assim, serviu de base e referência para o modernismo no Brasil. Devemos lembrar ainda que o evento foi bancado pela elite cafeicultora paulista, desejosa de se afirmar, e digamos que São Paulo queria se apresentar como o único estado capaz de promover a construção da identidade nacional e símbolo da modernidade. Some-se a esse panorama político nacional o movimento tenentista, iniciado também em 1922, com o levante dos 18 do Forte de Copacabana. O desdobramento desse movimento se fez sentir no Maranhão, quando da presença da chamada Coluna Prestes por nossas terras, ao final do ano de 1925. Atente-se para o fato de que, enquanto nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Prestes era visto como ar negativo, nas regiões Sul e Sudeste, muitos o apontavam como cavaleiro da esperança. E esse era o sentimento que por aqui se aflorava, ao contrário das outras áreas do Nordeste. Para esclarecermos melhor, podemos citar o exemplo do caso do Ceará, que convocou a população local para o enfrentamento contra Prestes, proporcionando uma situação curiosa e até irônica, pois lá, mesmo que momentaneamente, teria contado com o alistamento do famoso cangaceiro Lampião nas fileiras de combate local. Sobre esse episódio, peço que assistam a outros 2 vídeos do nosso canal, o que discute o cangaço e o outro que trata da revolta de Juazeiro. Muitos pesquisadores têm destacado a participação de Manuel Bernardino de Oliveira, o Lênin da Mata. Teria arregimentado centenas de homens para a Coluna Prestes. Este teria vindo do Ceará e se enraizado na região de Dom Pedro, no Maranhão. A imprensa da época, como os jornais Diário de São Luís e A Pacotilha, teria cunhado esse apelido. Socialista, vegetariano e espírita, possuindo uma intrigante trajetória de vida, acabou lhe rendendo um documentário. Seu título não poderia ser diferente: Manuel Bernardino, o Lênin da Mata. Um filme da cineasta e professora Rose Pané, que conta com o depoimento de familiares vivos e de outros professores e historiadores como Allan Kardec Pacheco, Regina Faria e Wagner Cabral. Destacamos ainda o músico maranhense Zé Cabaleiro como intérprete da voz de nosso personagem. Por fim, completando o cenário político dos anos 20, vale ressaltar que as práticas políticas das oligarquias nacionais também se faziam sentir no Maranhão. Éramos reflexo da política nacional. Coronelismo, clientelismo, voto de cabresto, violência, tudo isso faziam parte do cotidiano dos maranhenses. Como modelo desse cenário conturbado, temos o episódio de 1922. Aproveitando o clima de tensão política em torno das candidaturas à presidência da República entre Arthur Bernardes e Nino Peçanha, a oposição no Maranhão derrubou o governador Raul Machado, que havia sido colocado no poder por Urbano Santos.
Porém, horas depois, o Raul Machado reassume o poder, derruba a junta governativa provisória e começa a perseguir os revoltosos. Um dos membros da junta, o deputado Leôncio Rodrigues, desesperado e temendo ser preso, acabou recorrendo ao suicídio. Os demais envolvidos nesse processo acabaram sendo absolvidos posteriormente pela justiça. Podemos afirmar que aqui o choque de oligarquias era inevitável, mesmo após a morte de lideranças como Benedito Leite em 1909 e de Urbano Santos em 1922, ocorreu uma intensa disputa de poder entre seus herdeiros políticos. De um lado, havia os magalhancistas, liderados por Magalhães de Almeida, genro de Urbano Santos, e que estavam na situação, e os marcelinistas, que por sua vez eram liderados por Marcelino Machado, genro de Benedito Leite, líder da oposição. E foi Pires VI, o sucessor de Magalhães de Almeida, que foi derrubado do governo do estado do Maranhão pela Revolução de 1930. Com o rompimento da política do café com leite, a Aliança Liberal, que fazia oposição ao grupo situacionista de Washington Luiz, havia perdido a eleição. Getúlio Vargas havia sido derrotado nas urnas por Júlio Prestes, mas não se deu por vencido. E em meio a um golpe militar foi colocado no poder pela Junta Pacificadora, dando início à chamada Era Vargas. Sobre esse fato, deve-se atentar para a cronologia do movimento, pois o processo que deveria ser iniciado no dia 4 de outubro de 1930 só fora concluído em todo o país no dia 24 do mesmo mês. Já no Maranhão, por intermédio do sargento José Paz de Amorim e do 24º Batalhão de Caçadores, o golpe foi deflagrado na tarde do dia 8 e alcançou seu objetivo no raiar do dia seguinte, com a prisão do major Luso Torres e a fuga do governador Pires VI e de seus auxiliares. Segundo o historiador Mário Meirelles, temendo ser responsável por um banho de sangue e mediante uma noite inteira de troca de tiros entre os dois grupos, o governador foge no vapor Itapecuru para a cidade de Belém, onde o governo legal do Pará continuava resistindo ao golpe. Instalou-se então no Palácio dos Leões uma junta governativa provisória, composta pelo Dr. José Maria Reis de Perdigão e pelos tenentes Celso Aurélio Reis de Freitas e José de Ribamar Maciel Campos. Logo depois, se iniciaria a Era dos Interventores, indicados por Getúlio Vargas para o comando dos estados brasileiros em substituição aos governadores. Em sua maioria, os interventores eram participantes do movimento tenentista. Luiz Carlos Prestes, líder maior do movimento tenentista, surpreende a todos em maio de 1930 e lança um manifesto comunista. Assim, afastava-se das lideranças elitistas e caminhava para a oposição ao novo regime, assumindo uma nova fase, o de líder dos comunistas do Brasil. Na Era Vargas, que se estendeu de 1930 a 1945, mais uma vez o Maranhão era espelho da política nacional. Assim, como Vargas indicou interventores para outros estados, aqui não foi diferente. Entre os que governaram o Maranhão nesse período, temos o padre e escritor Astolfo Serra. Em seu governo, Astolfo Serra acabou perdendo o apoio das elites, restando-lhe o apoio dos operários e comerciários de São Luís, o que foi insuficiente para sustentá-lo no poder. Antônio Martins de Almeida passou aqui também pouco tempo, porém trouxe como chefe de seu gabinete um tenente pernambucano, Vitorino Freire, que anos depois se tornaria líder de uma das maiores oligarquias do estado do Maranhão. Por fim, destacamos Paulo Martins de Souza Ramos, maranhense ilustre, natural de Caxias e bacharel em Direito. Desde cedo, Paulo Ramos construiu sua carreira no Rio de Janeiro, onde era funcionário graduado do Tesouro Nacional. Paulo Ramos governou o Maranhão em 2 momentos, como governador eleito pelo voto indireto, de 1936 a 1937, e depois mantido como interventor por Getúlio Vargas, de 1937 a 1945.
Seu governo é considerado um dos de maior progresso para a história do Maranhão. Também ocorreu uma relativa paz, pausando temporariamente os conflitos políticos que tantos males trouxe para nossa gente. Para atingir tal objetivo, não media esforços, retalhou muito a oposição. E em relatório dirigido a Getúlio Vargas, afirmou que no estado do Maranhão tudo estava por se fazer. Entre as principais realizações de Paulo Ramos, nós temos a construção do Palácio da Justiça Clóvis Bevilacqua para a sede do Poder Judiciário, do Palácio da Educação, onde funcionaria o Liceu Maranhense, do Hospital do Pronto Socorro, da Maternidade Benedito Leite, do Leprosário do Bonfim, da Clínica Nina Rodrigues para pacientes com problemas psicológicos, do Mercado Central, do Banco do Estado e da Rádio Timbira. Ainda reformou completamente o Palácio do Governo e mandou calçar grande parte do centro de São Luís. Segundo a historiadora Flávia Santos Costa, durante o período em que esteve no cargo, Paulo Ramos fez inúmeras modificações estruturais, tanto no âmbito econômico quanto político, cultural e urbano, mas também governou de forma autoritária e repressora. Nesse aspecto, vale ressaltar que a repressão encontrava-se presente no Maranhão desde a interventoria de Antônio Martins de Almeida. A historiadora Flávia, citando Buzar, afirma que para os amigos ele foi um homem destemido e valente, para os inimigos um militar violento e perseguidor. Dessa forma, a repressão aparece como algo comum entre os interventores que passaram pelo Estado. Mesmo com todos estes investimentos, conseguiu manter a economia do Estado estabilizada, soube como poucos equilibrar as finanças e a cobrança de impostos. Paulo Ramos renunciou ao seu cargo quando a conjuntura política do país caminhava para o fim da ditadura varguista, ou seja, o retorno à democracia, fato ocorrido com a derrubada de Vargas em 1945. Após esse período, ele venceu as eleições para deputado federal e assumiu o mandato entre os anos de 1950 e 1954. Agora, se você gostou, curta o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Aproveite, assista e curta os demais vídeos. Muito obrigado. Eu sou Anícias Magno. Até a próxima.